Replicantes amigos, uma reunião. Nós queremos são eleições limpas, transparentes, onde o eleito realmente reflita a vontade da sua população. Uma desconfiança. O sistema, segundo documento do próprio Tribunal Superior Eleitoral e conclusão da Polícia Federal, um processo aberto a muitas maneiras de se alterar o processo de votação. Uma crítica. O Barroso, também com o seu Fachin, começaram a andar pelo mundo me criticando, como se eu estivesse preparando um golpe por ocasião das eleições. Palavras dirigidas a embaixadores e que o fizeram inelegível. Bolsonaro pela prática de abuso de poder político e pelo uso indevido de meios de comunicação nas eleições de 2022. Na réplica de hoje, o deputado federal Eduardo Bolsonaro apresenta o caminho jurídico explorado pela defesa que vai garantir a reversão da inelegibilidade de Jair Messias Bolsonaro. Ele tem que relembrar o caso de Lula. 2 anos antes da eleição, estava preso, inelegível, saiu da cadeia por uma nova interpretação do STF com relação à prisão em segunda instância, foi tornado elegível e concorreu nas circunstâncias que nós vimos nessa eleição, onde nós aqui tivemos que apagar posts relacionando Lula a Nicolás Maduro. O presidente Bolsonaro não pôde fazer uma transmissão ao vivo sequer de dentro da sua residência oficial, não pôde utilizar as imagens do presidente Bolsonaro no exterior. Na reeleição de Lula e Dilma, eles puderam utilizar. Por que Bolsonaro teve essa inovação? Porque havia um desequilíbrio nessa balança, né? O presidente do TSE, ao lado do corregedor, principalmente, né, o Benedito Gonçalves, que deu aquele famoso tapinha nas costas de Alexandre de Moraes, dizendo missão dada e missão cumprida na hora de diplomar Lula, essas mesmas pessoas tornaram Bolsonaro inelegível por conta de uma reunião com embaixadores. Eu só relembro o seguinte, Capelli, aproveitando que a gente está numa transmissão ao vivo e a gente tem um tempo para falar dessa situação. Uma semana antes de Bolsonaro se reunir com embaixadores, ou 1 ou 2 semanas antes, o presidente, então presidente do TSE, o ministro Edson Fachin, se reuniu com embaixadores. Só que o embaixador, ele representa a figura do líder do seu país aqui no Brasil. E é a atribuição constitucional do presidente Bolsonaro, do presidente da República, se reunir com embaixadores, não do ministro do TSE. Mas Fachin se reuniu, tudo bem, sem problemas, e aconselhou que os embaixadores, assim que saísse o resultado da eleição do Brasil, fizessem os seus líderes de pronto reconhecer o resultado eleitoral. Como quem diz, não vamos dar chance para contestação. Somente em ditaduras você não pode contestar uma eleição. Se você for ver Cuba, Coreia do Norte, o ditador é reeleito lá com 100% dos votos, se não muito perto disso, né? Então este é o primeiro ponto. Então Bolsonaro não cometeu crime, não tem corrupção, não tem um assassinato, não tem tráfico de drogas, não tem influência, nenhum filho dele se tornou Ronaldinho do negócio, nada disso. Uma reunião com embaixadores deixou Bolsonaro inelegível e o julgamento feito em tempo recorde. Então isso daí é muito frágil. E a segunda questão que o tornou inelegível, como o senhor bem falou, é ele ter acabado a parada militar de 7 de setembro, cruzou a rua e foi falar com seus apoiadores. Uma multidão, não sei ali, cerca de 500 mil de pessoas na esplanada dos ministérios, caminhoneiro, gente do agro, população, enfim, pessoas que vibram com o país, e ele deu um discurso. Mais uma vez, que crime merece punição? O presidente dá um discurso para o seu público. O presidente se encontrar com embaixadores. E lembro, no encontro com embaixadores, em que fala que ele criticou a urna eletrônica, que agora passou a ser um crime. Bolsonaro chamou o ministro Edson Fachin para se reunir com os embaixadores também. Ele não foi porque ele não quis. Seria uma excelente oportunidade para ele mostrar, desmoralizar Bolsonaro e dizer que o sistema eletrônico brasileiro realmente é seguro. Mas eles não fazem isso por quê? Porque todos nós já vimos o inquérito número 1361, se não me engano, da Polícia Federal, que apurou uma invasão hacker na eleição de 2018. E aí está um outro diferencial. Em 2018, a revista Tecmundo falou com um hacker em anonimato e ele disse que invadiu os sistemas do TSE. A então ministra, presidente do TSE, Rosa Weber, mandou a Polícia Federal abrir um inquérito. E ele foi aberto. Por que em 2018 pode-se abrir um inquérito para investigar as eleições e quando o partido de Bolsonaro em 2022 pede uma abertura de investigação, também muito bem embasada, e é multado em 22 milhões? Por que em 2018 pode ter uma investigação e em 2022 não? Enfim. Agora, para essa questão das urnas eletrônicas, eu até ia abordar isso em outro momento, mas vou antecipar já que o senhor trouxe à tona. Ali em 2022, houve um trabalho feito pelo TSE, junto com o Exército, junto com as Forças Armadas, de auditoria
nas urnas eletrônicas. Isso é até citado pelo general Stumpf, então o chefe do Estado-Maior, que lidava ali com as urnas e segundo Stumpf ele... que está na Polpex agora, se não me engano. Exatamente. Esse mesmo, né? O general Stumpf, exatamente. E ele cita que teria havido essas reuniões e que o TSE teria atendido aos pleitos feitos pelo Exército de transparência às urnas eletrônicas. Depois desse aval dado pelo Exército, chegou a mudar essa interpretação sobre contestação das urnas? Olha, nós temos moral para pedir essa contestação porque nós somos vitoriosos. O que a gente quer é uma transparência maior, um aperfeiçoamento do sistema eleitoral. Eu acredito que, em que pese o trabalho do Exército, que eu não tenho certeza chegou à conclusão de que as urnas são auditáveis, porque o TSE fala que são auditáveis, mas por conceito não é uma auditoria. É necessário de uma terceira parte conseguir fazer uma auditoria, e a auditoria em meio eletrônico ela seria muito mais eficiente com o voto impresso. O Stumpf, que era o chefe do Estado-Maior, afirma que sim, que houve essa auditoria. O Stumpf que está na Pompex. Perfeito. Eu vou discordar dele então, tá? Sim. Porque a pergunta que eu faço, por que o presidente do TSE, então o ministro Luiz Roberto Barroso, teve que conversar com 11 presidentes de partido e enterrar a lei do voto impresso? O que teme o TSE? A interferência do Poder Judiciário, que é quem julga deputados e senadores, de entrar no Congresso Nacional e se meter no processo legislativo. O processo legislativo é algo que cabe aos parlamentares eleitos, não a pessoas que não tiveram, né, nenhum voto. Então o ministro Luiz Roberto Barroso, ele nesse momento, prestou um desserviço à sociedade. Eles foram agentes de estresse da eleição. Eles deram causa a esse âmbito de revolta. Porque é o seguinte, a gente entra no TSE pedindo investigação. Ele multa em 22 milhões de Valdemar da Costa Neto, presidente do partido, depois ainda pega o passaporte dele, medidas ali que ele não pode conversar com Jair Bolsonaro, que é uma clara interferência eleitoral também, e quando o Poder Judiciário tem que ser inerte. O Poder Judiciário, eu sou formado em Direito, sou advogado, eu aprendi que é o poder inerte, que ele tem que esperar os outros demandarem e eles falam dentro dos autos. Só que está uma loucura hoje, eles estão se metendo até em processo eleitoral. Eu entendo que haja ponderações em relação a mérito sobre a inelegibilidade. O senhor apresentou argumentos, a defesa apresentou argumentos ao Judiciário, ao TSE. Agora, como o senhor disse, houve uma mudança ali na questão do Lula, que mexeu bastante no processo, que foi a questão da Vaza Jato, né, quando se descobriram diálogos de procuradores com juízes e tal, e foi ali que Lula começou a reverter a condenação e a inelegibilidade dele. No caso... mas a decisão que reverteu a elegibilidade dele, a condenação dele, foi o Fachin entendendo que ele não deveria ser processado em Curitiba, mas sim em São Paulo ou Brasília. Sim, mas na questão macro, a Vaza Jato foi o que embasou uma anulação. Exatamente. Trouxe a atmosfera para que fosse propiciado isso. Exatamente. O que comprova que o STF é um tribunal muito mais político hoje em dia. Em relação aos processos de inelegibilidade... Tá vendo como é que dá para ter esperança com o Bolsonaro? Isso, mas qual é o ponto que dá essa esperança de que haverá uma mudança no entendimento da Corte Eleitoral em relação ao Bolsonaro? Aí eu lhe pergunto uma coisa. Para 2026, está prevista uma mudança no Tribunal Superior Eleitoral, na composição. O ministro Cássio Nunes Marques assume a presidência, André Mendonça, também indicado por Bolsonaro, continua na corte, Carmen Lúcia deixa a presidência. Isso em meados ali de 2026. Vocês contam com essa mudança para reverter o cenário de inelegibilidade em 2026, muito perto da eleição? Eu acredito que sim, porque reverter a elegibilidade amanhã ou próximo da eleição não vai mudar o sentimento do brasileiro. Bolsonaro está inelegível, não é mais presidente, mas por onde ele passa ele arrasta uma multidão. Mesmo logo depois da posse do Lula. Bolsonaro, por onde passa? Poxa, eu acompanhei meu pai em Orlando, um período que ele ficou 3 ou 4 meses ali nos Estados Unidos, era fila de pessoas na porta da casa dele. A cada 1 ou 2 horas ele saía de casa para bater foto com mais 50 pessoas. Então, independentemente dessa inelegibilidade ela ser revertida agora ou próximo da eleição, eu acho que isso não afetaria. É claro, seria melhor ser revertido agora, mas eu acho que isso daí não vai ferir de morte uma candidatura do presidente Jair Bolsonaro, que eu tenho muita esperança. E sim, concordo que a nova configuração do TSE para 2026 será uma configuração que não vai nos privilegiar, mas vai ser muito mais equilibrada do que o Alexandre de Moraes. Poxa, você falou da Vaza Toga. O próprio Glenn Greenwald, que foi o protagonista jornalista que anunciou publicamente a Lava Toga, ele fez matérias recentemente para um grande veículo de comunicação, mostrando que o entorno de Alexandre de Moraes, juízes como Ayrton Vieira, o Eduardo Tagliaferro, que era o chefe do combate à desinformação, leia-se, era a inteligência do Alexandre de Moraes dentro do TSE, que essas pessoas queriam prender a este deputado que fala contigo agora. Por quê? Por crime? Não.
Nas conversas eles falam que não conseguem encontrar uma maneira de me condenar. E aí procuram um subterfúgio, uma desculpa, para me vincular a Fernando Serimedo, que é aquele argentino que fez lives criticando a eleição brasileira, né? Logo após a eleição brasileira, ele fez algumas lives denunciando as suspeitas de irregularidade na Constituição, utilizando dados do próprio TSE. Essa live hoje ela é proibida aqui na democracia brasileira. Você tem que ligar o seu VPN para poder assistir ela. Então repara que a resposta do tribunal sempre é mais censura, é multa, é cala a boca, é repressão. Nunca é uma resposta democrática. Então, houve pedido para afastar o ministro Alexandre de Moraes dos inquéritos criminais que investigam ali supostos crimes cometidos por Bolsonaro. E foi negado esse pedido de afastamento. A defesa deve persistir nesses pedidos, porque eu conversei com algumas pessoas do entorno político de Bolsonaro que falam, olha, mesmo que o Supremo Tribunal Federal não afaste o ministro Alexandre de Moraes, esses pedidos serão repetidos para que reforce um sinal de que haveria uma perseguição, algo do tipo. E outro ponto também que eu ouvi de pessoas próximas ao ex-presidente é que há uma frente também de atuação em tribunais internacionais, é isso? Olha, com certeza, né? Rui Barbosa já dizia, Rui Barbosa tem um busto no Senado Federal. A pior ditadura é a judiciária, porque dela não há quem recorrer. Então a gente tem que ir para todos os cantos. É humilhante, porque o Brasil não consegue resolver esse problema sozinho. O juiz que estava pedindo a minha prisão por tirar uma foto com uma bandeira de um blog da Argentina, o La Derecha Diário, é o mesmo que vai nos julgar. Ele se diz vítima, ele acusa, ele conduz as investigações, ele faz tudo. Ele ouviu o CID antes de mandar o inquérito da PF para a PGR. Isso é uma loucura. Você não vê nenhum jurista sério defendendo esse tipo de coisa. É claro e notório que a gente está debaixo de uma perseguição. Braga Neto acabou de ir para a cadeia por obstruir uma investigação que já foi concluída. Por um fato de um ano atrás. Falei, gente, isso é loucura. A gente vai abordar essa questão do inquérito criminal. Só para finalizar, claro. Capelli, uma nova configuração do TSE, onde não se tem a Alexandre de Moraes, ela vai ser muito mais equilibrada, muito mais balanceada. Eu estou falando da configuração que vai ter ali, não é só a gente que o Bolsonaro indicou, não. Vai ter o ministro Toffoli, que é muitas das vezes mais equilibrado do que o Alexandre de Moraes. Ele entrará no lugar de Carmen Lúcia, é isso? Sim, dos 7 do TSE será Cássio Nunes, André Mendonça e Dias Toffoli, e depois outros 4 de outros tribunais. O presidente será o Cássio Nunes. E Toffoli é mais equilibrado que Carmen Lúcia, na sua opinião? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, sim. Ele é muito menos ideológico. Tá? Obviamente, eu vou concordar com tudo que ele fala. Obviamente que não. Isso daí é natural da democracia. Tá? Mas o Alexandre de Moraes já cruzou muito a linha. Já foi muito longe. Isso não é bom nem para o tribunal. Essa foi a réplica de hoje. E se você chegou até aqui, nós queremos saber qual é a sua opinião. Entre nos comentários e deixe a sua réplica. Nos vemos no próximo vídeo.